Você sabe, nós estamos numa série Chegou a Minha Vez. Fala para o irmão do lado, chegou a sua vez. É contigo que Deus quer falar hoje. É com você que Deus quer dar direção. É em você que Deus quer tocar. E eu coloquei aqui como tema: Jesus quebra protocolos por você. Diga: Jesus quebra protocolos por mim, para me abençoar, para me colocar na posição. Porque infelizmente, irmãos, parece que as pessoas nos dias de hoje têm esquecido quem é o Deus da sua vida, né? A gente tem visto as dificuldades, as necessidades e tudo que acontece, e a gente acaba perdendo a referência. Então seria muito importante que a gente voltasse e assumisse aquilo que o pastor Leandro falou: Deus tem o melhor para você. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que aconteça lá fora, não importa como foi a sua vida até o dia de hoje, Deus tem um amanhã programado de realização, de poder, de transformação, e Ele vai dar a você essa condição. Você precisa lembrar que o propósito de Jesus era muito claro e bem estabelecido. Você reparou na Bíblia que toda vez que Jesus encontrava com alguém, algum milagre acontecia? Ele nunca encontrou com alguém para dizer assim: eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. A pessoa chegava lá com enfermidade, com problema, dificuldade, até morto, e ele fazia alguma coisa. E nós muitas vezes estamos aí com dificuldade de entender que ele tinha bem estabelecido o seu projeto. Ele veio para salvar o pecador. A Bíblia fala isso, diz que Deus abomina o pecado, mas ama o... Que bom para nós, né? Que no meio dessa situação que a gente é frágil, Ele continua nos amando e dando a chance da gente se restabelecer, né? Não seriam os protocolos que fariam Jesus parar o seu propósito de te abençoar. Os protocolos, as situações, as regras, as normas de procedimento não iam atrapalhar. Jesus está disposto a quebrar protocolos, mas nunca quebrará princípios. Diz: Jesus quebra protocolos, mas não quebra princípios. E isso a gente precisa entender, porque nós temos direitos que nós não estamos usando, nós estamos fazendo coisas que nós não estamos entendendo. Quer ver o caso daquela mulher adúltera? Está em João 8:3, fala assim, ó: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de acusá-lo, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Aí você começa a entender aqui, Moisés deixou a lei para que as pessoas se balizassem, para não admitir o pecado como algo normal na sua vida. A lei, quando ele coloca todas as orientações, ele estava ali querendo não crucificar as pessoas, nem mesmo cobrar as pessoas, nem sentenciar as pessoas, nem punir as pessoas. Para Deus é mais importante o reconhecimento, o arrependimento e automaticamente a salvação dessas pessoas. E muitas vezes as pessoas olham para orientação e, ao invés de tomá-la como base para seguir, ele quer acabar com aquelas pessoas. Olha, se ele foi um ladrão, então os roubadores não entrarão no reino dos céus. Aí o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é que aquela pessoa vai ter que ir para o inferno mesmo. Mas se você tiver um coração aberto, qual vai ser a sua visão? Salvá-la, falar para ele do amor de Jesus, colocar para ela a direção para que ela faça o quê? Mude o seu posicionamento. E quando ela fizer isso, ela passa a ter o direito da salvação. Ela deixa
a situação que ela tinha para uma nova situação. Mas nós, seres humanos, a gente é mais rápido, mais ligeiro, mais objetivo, mais determinado em apontar as falhas do que ajudar as pessoas a se corrigirem delas. E o que Jesus olha para cá agora e percebe é isso, que aquele grupo de pessoas que estavam lá, todos já estavam com a pedra na mão, todos prontos para atirar a pedra, ou seja, para matar ela apedrejada, porque diz que se ela cai em adultério, a primeira coisa a fazer é separar e apedrejar. Mas quando Jesus veio, ele disse que veio para aqueles que estavam perdidos. Como ele ia dizer: Jesus, fala pra gente, a gente atira a primeira pedra grande ou a pedra pequena? Primeiro a gente joga na cabeça ou no corpo? Porque a visão dele era totalmente contrária. A visão dele é salvação. E aí a gente percebe, Jesus termina salvando aquela mulher, e ele é objetivo em dar a ela uma orientação para a vida eterna: vai-te e não peques. Ele não fala assim: pô, eu estou contigo, né? Você pecou, continua pecando, não deixa ninguém ver. Não. Ele mostrou para aqueles homens que eles não tinham o direito de tirar a vida dela. Ele mostrou para aquela mulher que ela podia mudar a vida dela. Ela podia, além de não adulterar mais, ainda ter o direito da vida eterna. E ela para aceitar. Isso é importante. Jesus não se preocupa com quem você é, mas sim quem você será após conhecê-lo. Diga: Jesus não se preocupa com quem eu sou, mas quem eu serei depois de conhecê-lo, depois de ter um encontro com ele. Essa era a visão de Jesus. Quando ele chegava até uma pessoa, não importava quem ela fosse, importava quem ela seria transformada, em quem ela agora passaria a ser, como ela viveria, qual seria aí o próximo passo da vida dela. E nós muitas vezes ficamos preocupados simplesmente para olhar para o pecado, para olhar para a cobrança, e esquecer que quem tem um encontro verdadeiro com Jesus nunca mais será o mesmo. Se a pessoa não mudou, é porque ele não teve um encontro com Jesus. Mas o fulano, ele aceitou a Jesus, ele está na igreja há 10 anos, mas ele continua fazendo coisas erradas, ele continua servindo a Satanás, ele continua, porque ele não teve um encontro com Jesus. Porque quando ele tiver um encontro com Jesus, o coração dele será quebrantado, e ele terá uma visão diferenciada. Quer um exemplo? Tem um sujeito aqui chamado Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Ele desejou: eu quero ver Jesus. Eu ouvi falar que ele faz coisas tremendas, e ele foi. Só que ele era de pequena estatura, e era uma multidão que andava em volta de Jesus. Mas ele viu que ele ia passando por um local, e ele viu que tinha uma figueira lá, e ele sobe naquela figueira e fica lá de pendurado, esperando Jesus passar, para olhar para Jesus. E ele olha para Jesus, mas Jesus olha para ele. Jesus podia ter colocado: esse cara é um cobrador de impostos, rico, uma pessoa que se aproveita de alguém, eu não vou nem olhar para ele, eu vou virar a cara para o outro lado. Fala a verdade, não é assim que a gente faz? Aquele cara me provocou, aquela pessoa tentou contra mim, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é errada, eu já viro a cara para o outro lado. Jesus fez o contrário. Quando ele passou embaixo da árvore, ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu ficou desconcertado, porque o malandro, o esperto, aquelas pessoas que fazem coisa errada, a última coisa que eles querem é ser pego no contrapé, é ser pego desprevenido. E na verdade ele estava desprevenido, porque ele estava na árvore, mas ele queria ver Jesus, mas ele nunca esperava que Jesus fosse vê-lo. E aí o que acontece? Ele desce, vai com Jesus, dá a refeição lá na casa dele para Jesus, e quando ele está lá junto com Jesus comendo e tudo, ele quer falar alguma coisa, e Jesus deixa ele falar, e ele fala: metade dos meus bens eu dou para os pobres, e tem mais, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que Jesus falou? Hoje veio salvação nesta casa. Por quê?
Porque o coração dele, depois de ter um encontro com Jesus, mudou totalmente. Alguém que era rico, publicano, cobrador de impostos, que tinha o hábito de tirar proveito das pessoas, agora está pegando metade dos seus bens e dando para os pobres. Agora está restituindo alguém que ele prejudicou. E é isso que a presença de Jesus faz. Quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, quem tiver um encontro verdadeiro com Jesus, não será mais o mesmo. Terá que ter a certeza que houve uma transformação. Diga: chegou a minha vez. Não importa quem eu fui, importa quem eu sou a partir de agora, porque eu estou tendo um encontro com Jesus. Então o que foi passado não vai mexer nem com o presente e muito menos com o futuro, porque eu sei que Jesus está pronto a mudar essa história. Ele está pronto a fazer o melhor. Por isso ele não se apega aos protocolos. Se fosse o outro caso, as pessoas olhando para esse Zaqueu, imagina as pessoas vendo Jesus sentado na mesa com Zaqueu. Olha aí Jesus, ó. Ele que era tão certinho, agora está lá, ó, sentado na mesa do ladrão. Agora está conversando com aquele pilantra do Zaqueu. Agora ele está lá e está trocando informação, e está comendo com o Zaqueu ainda, comendo na mesa. E junto com o Zaqueu, imagina que o Zaqueu provavelmente não andava sozinho. Ele era um cara privilegiado, rico, devia ter os amigos dele. Agora imagina na mesa quem é que estava lá: Jesus e os amigos do Zaqueu. Você já pensou? O bom e o mal na mesma mesa. O problema é que quando você tiver as características de Jesus, o princípio de Jesus, ainda que você chegue perto de alguém que não presta, você não vai deixar de prestar. Não vai te mudar, porque o teu caráter não depende dessas pessoas, mas depende de Jesus. Então não importa quem esteja perto de você, você vai continuar firme, convicto. Ah, mas o cara vai ficar chateado, o outro vai achar. Ei, eu não estou lá para mudar por causa deles, eu estou lá porque eu sou diferente deles, e eu vou fazer a diferença. A Bíblia diz que quando você tem a luz, as trevas se dissipam. Não tem como você ter luz e trevas junto. Se tiver luz e trevas, as trevas não ficam. Se você estiver dentro de um quarto escuro e acender um fósforo, que seja, um palito de fósforo, dá para você saber onde você está andando? Dá. Uma coisinha de nada de luz é o suficiente para te dirigir. Pega o seu celular. Você está às vezes lá da sua casa, acabou a força, você pega o celular, não precisa nem acender aquela lâmpada que ele tem, só a tela dele, você vai assim, vai andando e passa no meio e consegue enxergar o caminho. Luz do mundo, sal da terra. Há uma diferença na sua vida. Você não é qualquer um. Simão, ele chegou como pescador, sanguíneo, pesado de boca, mas quando ele sai como Pedro, que o Senhor falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele não conhecia Jesus, ele era um, mas depois de ter um encontro com Jesus, o que aconteceu? Mudou totalmente. E o encontro transforma tanto, que quando as pessoas estavam doentes, aí o apóstolo Pedro, eles pegavam o quê? Colocavam as camilhas na rua, para que ao menos a sombra de Pedro passasse por eles, sobre eles, e os curasse. Tem alguma diferença? Antes era boca dura, antes era malcriado, antes era pescador, antes tinha vida própria, agora está aí para salvar, para curar, para libertar, para restaurar, para transformar. E a empresa dele largou para lá, não quis mais. Quem tem um encontro com Jesus muda a sua perspectiva de valor. Antes ele tinha o barco de pesca, na época era uma empresa, o barco de pesca, a rede, uma equipe de trabalho, mas agora ele tem sim, tem o poder, tem a autoridade, tem a manifestação, tem a salvação, tem a libertação, tem a transformação, e é nisso que ele se priva, se segura. Mateus chegou como um cobrador de impostos, mas saiu como um apóstolo. Teve um encontro com Jesus. Jesus disse para ele: segue-me. Ele estava na coletoria, ele estava sentado lá cobrando imposto. Jesus passa e fala para ele: me segue. O que ele fez?
na hora, foi seguir Jesus, nunca mais foi o mesmo. Se você de repente já foi chamado por Jesus, então entra num contato com Ele, entra numa intimidade com Ele. Nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ficar com medo. Nunca mais você vai ter dúvida. Medo que eu falo não é medo de alguma coisa poder acontecer, mas é aquela história: eu devo ser crente ou não devo ser crente? Eu devo seguir a Jesus ou não devo seguir a Jesus? Eu devo fazer o que é certo ou não devo fazer o que é certo? Eu devo estar dentro dos princípios de Deus ou não? Não vai acontecer mais isso. Porque quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, a manifestação dele vai interagir com a sua vida. Você vai saber que vale a pena. Tem um tal de Saulo, ouviu falar? Saulo, um centurião romano. Ele de repente era o cara contrário, ele prendia cristão, ele matava cristão, ele estava à disposição dos judeus para fazer o que fosse necessário. Mas um dia ele teve um encontro no meio do caminho lá para Damasco. Encontrou quem? Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, em 3 dias depois, ele já era Paulo. Ele já não era mais Saulo. Dali em diante ele começa a entender quem era Jesus, e ele entrega a vida dele completamente para Jesus. Agora ele é um apóstolo, salvador de almas, libertador de cativos, implantador de igrejas, treinador de pastores. Acabou. Ele teve um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus nunca mais é o mesmo. As pessoas às vezes, elas tentam ter um encontro, mas elas chegam tão reservadas, tão complexas no seu comportamento eu não posso me abrir totalmente. Já viu pessoas que vão na igreja, tipo assim, tá no louvor, você já reparou? Daqui de cima, infelizmente, a gente repara em tudo. Não é opção. Não é opção. Tem um que está lá assim: então, Senhor, eu te louvarei de todo meu coração. E tem outro assim. Aí vem a palavra diz: você pode, o Senhor é contigo, você vai conseguir. E um diz: aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. E o outro faz assim: o que será esse cara está falando? Os dois estão no mesmo lugar, mas um está tendo um encontro com Jesus, e o outro está observando Jesus. Ele está só observando, né? É o tipo da pessoa que gosta de assistir culto em casa. Já reparou? Quando você está em casa, você está assistindo o culto. Quando você está na igreja, você está participando do culto. É diferente. Quem vai assistir qualquer esporte, vai assistir lá o Corinthians, ele está em casa. Dei um ponto para vocês, né? Oi. O povo ataca na hora. Aí você está em casa, você está lá, quase, não sei o que. Quando você está no meio da torcida, como é que é? O teu corpo treme, porque o pessoal grita, o pessoal pula, o pessoal se anima, porque você não está assistindo, você está participando. E você, crente, como é que você está aí? Quem tem um encontro com Jesus, ele não assiste, ele participa. Ele recebe a manifestação, ele sente o poder, ele começa a dizer: rapaz, esse homem está falando, está arrepiando todo o meu corpo. Quando ele começa a falar em línguas, me dá a vontade de falar em línguas. Se eu pudesse, eu saía correndo, dava volta na igreja. Eu sei que não pode, porque todo mundo fica olhando, mas se eu pudesse, eu saía correndo. Eu clamava, eu pulava, eu bendizia o santo nome do Senhor, porque nós ficamos retidos. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos entender. A Bíblia diz assim: venha do jeito que você, mas não saia do jeito que você está. Você não vê um versículo dizendo assim: saia da presença de Deus do jeito que você está. Por quê? Porque a presença de Deus é transformadora. A presença de Jesus é restauradora. Então nós precisamos nos dar a essa liberdade. Amados, nós estamos vivendo um tempo que não é fácil. Todo mundo está preocupado com o que o outro está achando. Você já reparou que nem roupa o pessoal põe para se sentir tranquilo? Ele põe: eu não sei se vão achar que está boa essa camisa.
você pode me dar um palpite? O que você acha dessa camisa? Não é assim? Aí a pessoa vai, acaba de passar na cabeleireira, arruma o cabelo, não sei se ficou bom. Aí a cabeleireira, que é lógico que é ligeira, né? Cabeleireira, aí você ficou linda, maravilhosa, como você tá bela. Aí ela levanta e sai toda, eu estou muito bela. É verdade, irmão. Bota uma roupa na loja e o vendedor fala: caiu em você perfeitamente. Nossa, parece que foi feito para você. Aí a pessoa faz... Nós estamos assim, vivendo desse jeito. É por isso que quando chega até na igreja, a gente na hora que dá aquela vontade de dar um glória a Deus, você não dá. Imagina o que a pessoa do lado vai falar de você, irmão, você deu um glória a Deus. Imagina o que a pessoa vai falar de você, se na hora que começar o louvor, pastor Fábio, antes de dizer, levante sua mão, você já está com os 2 braços levantados. Já pensou? Agora, você está preocupado com o que os outros vão falar de você? Pensa bem, você está preocupado com o que os outros vão falar de você? Está na hora de você se preocupar o que Jesus vai falar de você. Quando ele olhar para você e falar: ó, olha lá meu querido, olha o meu amigo, porque você muitas vezes está se comportando apenas como servo, aquele que está dentro mas não está. E ele fala assim que ele já não te chama mais de servo, mas te chama de amigo. Porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas o amigo sabe. E ele quer ter contigo intimidade, quer dar a você essa condição. Enfim, se você não mudar a sua vida depois de encontrar com Jesus, é porque você não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Quantas pessoas, irmãos, o pessoal fala assim: poxa, nós fomos tratar aquele dependente químico, levamos ele lá, e de repente, ele ficou lá 2 meses, 3 meses na casa de recuperação, e depois saiu, e não sei o que lá. Não adianta. Não, irmão, não é que não adianta, é que ele não estava querendo ter um encontro com Jesus. Porque quando a gente quer alguém quer ter um encontro com Jesus, já viu o testemunho do pastor Rubens? Já viu o testemunho do pastor Fabinho? Pergunta para ele se eles, o pastor Sandro, pergunta para ele se eles foram para casa de recuperação. Não foram. Mas o que eles fizeram? Tiveram um encontro com Jesus, se entregaram aos pés de Jesus, não olharam para eles, nem para quem estava, sabe os amigos, porque tem um monte de amigo aí fora que fica assim: agora você ficou xarope, agora você é crente bíblia, agora você não sei o que lá. Eles não olharam para eles, olharam para si mesmos. Peraí, eu quero uma mudança, e eu estou tendo um encontro com Jesus, e eu quero viver esse encontro agora. Aí Jesus tem liberdade de transformar, restaurar, curar, prosperar, fazer o que for necessário. E nós estamos precisando abrir o nosso coração. Nós não entendemos às vezes que o Senhor está aí para liberar você. Nós temos que abrir o nosso coração para deixar o Senhor fazer aquilo que é ou que pode ser feito por você. Ele ama o pecador, ele tem essa visão. Ele está pronto para quebrar todos os protocolos que falam, que dirigem, que dizem aí, né? Não pode, não deve, não isso, não aquilo. E ele está dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Se for Jesus, ele não quebra princípios. Aquilo que está na Bíblia, obediência, honra, aquilo que é princípio, ele não quebra. Mas ele salva o pecador, ele cura o enfermo, ele restaura aquele que está caído. Ele está ali pronto para quebrar esses protocolos aí que as pessoas acham que não pode. O médico diz para você: essa enfermidade não tem. E que Deus fala para você? Vou curar. Não é complicado? Espera aí, mas isso é um protocolo, isso não é princípio. Por quê? Porque não existe na Bíblia dito lá: uma vez que o médico falou, ninguém pode curar. Por isso ele foi na frente lá do túmulo de Lázaro e olhou. Todo mundo falou para ele: Senhor, tivesse chegado antes, aquela coisa toda, ele não haveria ter morrido. Aí ele vai e fala assim: tira a pedra, tira esses impedimentos que vocês estão colocando
tira os bloqueios que vocês estão colocando. Aí o pessoal sabe o que falou para ele? Já faz 4 dias, já cheira mal. Jesus está acostumado a trabalhar com gente que cheira mal. É verdade. A mulher adúltera, o outro é ladrão, o outro... cada um era uma coisa ruim. E ele nunca falou assim: esse cheira mais que aquele, aquele cheira mais que esse. Para ele está tudo bem. O que ele quer trazer é uma restauração, uma transformação. Por isso ele chegou ali e falou: tire a pedra, tire esse bloqueio, tire esse impedimento. Porque ele não podia ter falado: pedra, saia. A pedra sairia. Mas ele queria mostrar para eles: vocês precisam se mover a favor de vocês mesmos. Vocês falaram, se ele estivesse aqui 4 dias atrás, não haveria ter morrido. Mas colocaram a pedra e está com a pedra, tem que tirar. E quantas vezes você bloqueou a sua vida? E quantas vezes você impediu Jesus de transformar o seu coração, de tirar mágoas do passado, de tirar dúvidas, de tirar medos, de tirar tudo? Porque, fala a verdade, Deus não criou você para ser infeliz, nem criou você para ter um casamento horrível, sofrido. Não criou você para de repente você ter dinheiro, mas ter que gastar o seu dinheiro em remédio, em farmácia, em sofrimento. Não foi isso. E Ele está pronto para mostrar isso para você. Mas a primeira coisa, você vai ter que tirar tudo que impede: medo, dúvida, comparação. As pessoas às vezes têm a dificuldade de entender que é necessário perdoar, que é necessário quebrar aquela ferida, curar aquela ferida que está em você. Mas quando ele ora o Pai Nosso, ele fala para perdoar assim como... O que ele fala? O que ele fala? Você já orou? Ele não fala para você: Senhor, perdoa assim como nós perdoamos? Mas você não quer perdoar, mas você ora o Pai Nosso. Alguém já orou o Pai Nosso na vida aí? Você reparou que você ora? É um perigo, né? Eu não posso perdoar, eu não quero não sei o quê, eu quero viver o futuro lá no céu. Mas ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Peraí, então eu tenho que entender que aqui tem uma prioridade que eu estou trazendo de lá para cá, e Ele é o Senhor, então eu estou trazendo Ele como Senhor aqui. Ele dirige a minha vida, Ele cura as minhas enfermidades, Ele libera o meu coração, Ele restaura minhas aflições, Ele tira minhas amarguras. Eu preciso ter essa liberação. Então é tão importante eu entender isso. Peraí, como eu estou... Não é importante. Jesus não olha assim: você era assim antes, você não prestava mesmo, você tinha um monte de problema, um monte de enfermidade, Ele não olha isso aí. Ele fala: venha do jeito que você estiver, eu quero entrar com você, quero mudar. É por isso que eu fiz questão de falar para você de Zaqueu, falar de Mateus, falar de Simão, falar de Saulo, falar de cada um deles, para mostrar para você que chegou a sua vez. Esse é o seu momento, é o momento da sua transformação, é o momento que Deus está dizendo, chamando você para ter um encontro com Jesus. Mas não simplesmente para você chegar: Jesus, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Porque quando Ele chegar, Ele já é a solução. Ele já chega transformando, Ele já chega restaurando, Ele já chega curando, Ele já chega liberando, Ele já chega libertando, Ele já chega fazendo o milagre que for necessário. Não tem. De repente o defunto estava lá, a viúva de Naim estava passando lá, o filho dela no caixão, quer dizer, já não tinha marido, o filho no caixão, não sobrou mais nada. E de repente está passando e ele foi até lá. Um encontro de Jesus com aquela mulher sofrida. Ele vai lá, faz o que com aquele morto? Levanta ele. Mas o morto pediu para ser levantado? Mas a senhora pediu para que fosse levantado o filho? Ninguém falou nada. O que ele fez? Mudou a rota dele, foi até lá, porque ele sabia que ele precisava ter aquele encontro para trazer uma transformação. Nós temos todas as informações. Ele quebrou um protocolo.
Alguém já parou um caixão quando os caras estão levando aí no meio da rua, ou lá no cemitério? Já parou? Para aí! Para esse caixão aí agora! Alguém já fez isso? Nem eu vi nunca. Estou falando, mas nunca vi, né? Mas ele parou. Ele foi lá. E ele foi lá, quando ele teve um encontro, mudou tudo. Aquele filho agora estava vivo. Ah, meu irmão, se você entender isso, você vai entender que não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, não é pela tua santidade, não é por nada que você tem, é porque Ele é tudo. Ele pode tudo. Então eu preciso me entregar nessa comunhão, nessa ligação, nesse encontro. Porque quando eu chegar aos pés do Senhor, totalmente livre, Ele vai fazer o que for necessário. Ele vai te dar o que você precisar. Ele vai restaurar você naquilo que for necessário. Só que você não pode chegar lá com aquela cara de pedinte, com aquela cara de Jesus, o senhor vai me dar o quê? O senhor sabe que eu estou passando uma dificuldade, Não fale, se entregue. Porque quem fala tem a chance de errar. Quem se entrega tem a chance de ser cuidado. E você precisa ser cuidado. Quando você começa a se explicar, você já viu isso? O cara fala assim, tenta não se explicar, porque quanto mais você fala, pior fica. Porque quando a gente vai pedir coisa para Deus, a gente começa a tentar primeiro se explicar. Senhor, tu sabe que essa mágoa no meu coração é porque o fulano me traiu, é porque aconteceu tal coisa, é porque eu perdi o emprego, é porque não sei o que. Ele não está querendo saber das suas explicações, ele está querendo tocar na sua vida, transformar a sua vida e te abençoar, só isso. Então não explique, se entregue. Ele vai mostrar a você o tamanho da glória que Ele tem preparada para a tua vida. Fala, chegou a minha vez. Eu não preciso me explicar, eu preciso me entregar. O encontro é isso, meu irmão. O encontro, quando duas pessoas se amam e eles se encontram, eles não ficam explicando tudo, sabe? É porque isso, porque aquilo. Eles se abraçam, ficam juntos. Só de estar perto já é gostoso. Então não precisa. Quebra essa barreira. Para terminar, tem uma mulher aí em João 4. Ela era samaritana. Acho que você conhece essa história, né? No versículo 7 fala assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A mulher samaritana, ela fala, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Lá no 10 ele fala, Jesus respondeu, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde pois tem água viva? No 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é seu, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. No 22, vós adorais o que sabeis, nós adoramos o que vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse, eu que falo contigo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. As pessoas olhando para aquela mulher, eles viam uma mulher de comportamento corrompido, né? Uma mulher que teve 5 maridos e o que tinha não era dela, quer dizer que o negócio era feio por ali, não era coisa fácil, né? E Jesus, olhando para aquela mulher, ele conseguia ver uma outra pessoa. Ele olhou para ela, porque você sabe, a história começa dizendo que os apóstolos, os discípulos iam comprar comida.
E ele ficou sentado na beira daquele poço lá, que era chamado de Poço de Jacó, e ficou ali sentado esperando eles voltarem. E de repente a mulher veio para retirar água. E quando ela vai tirar água, ele vai entrar numa conversa com ela. E ela de cara já começa a dizer para ele que não era normal, porque ele era judeu e ela era samaritana, e eles não se conversavam. Mas o interessante, ela chega na presença de Jesus com o coração ferido, com hábitos vulgares, vendo Jesus como inimigo porque ele era judeu. Ela olhou para ele e viu um problema. Ele olhou para ela e viu uma missionária. Olhou para ela e não viu o problema. Viu um ser humano, viu alguém que tinha algo de bom dentro do coração dela. Ele falou: eu preciso ter um encontro com ela. Agora, quando os dois são oponentes, como vai ter um encontro? Jesus começa a trabalhar essa condição para que o coração dela se abrisse, para que ele pudesse ter esse encontro profundo com ela. Não era um encontro físico, não era aquele encontro que você foi na padaria, e quando você está entrando na padaria, vem vindo aquele vizinho lá da sua casa, e você fala para ele: bom dia, ele fala: bom dia. E não é esse tipo de encontro. Ele queria um encontro transformador. Ele queria um encontro que ele pudesse não tocar no físico dela, mas pudesse tocar na alma dela, pudesse penetrar na mente dela, pudesse dar a ela razões para ela começar a entender quem era esse Jesus. Então, quando a gente olha para isso, Jesus começa se apresentando a ela com informações que a fizeram, reavaliar a sua vida. Primeiro, um judeu que conversa com um samaritano não é normal. Um judeu, ele já separaria e não conversaria. Então ele se apresenta como um judeu que conversa com o samaritano. Segundo, um judeu, homem, masculino, conversando com uma mulher desconhecida. Não ia acontecer também. E ele começa a se apresentar. Terceiro, um judeu pedindo algo a uma samaritana, pedindo ajuda a uma samaritana. Também não ia acontecer. Ele não ia pedir, ele poderia determinar, ele poderia ser pesado na colocação se fosse um judeu normal, mas ele vai pedir para ela. Quarto, um judeu trazendo o profético para a vida dela. Ele fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele começa a liberar sobre ela já o profético. Ele começa a falar coisa que vai mexer com a cabeça dela. Um judeu trazendo o profético. Quinto, Jesus aguça nela o desejo de receber esta água da vida. Ele colocou falando com ela, e ela já começou a sentir: peraí, ele tem algo que é diferente, ele tem algo que fala mais profundamente comigo. Eu vou tomar dessa água, vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Tem algo diferente, tem algo maior. Jesus aguça nela o desejo de receber a água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Ele conseguiu fazer ela desejar o profético. Isso começa a mostrar para a gente que ele estava entrando dentro do coração dela. Quando você consegue conversar com alguém sobre Jesus, para apresentar Jesus, e consegue entrar dentro do coração dessa pessoa, você vai fazer ele desejar. Ele vai dizer para você: eu vou na igreja com você, vamos nos encontrar amanhã, eu queria ouvir um pouco mais sobre Jesus, você tem algo para falar para mim? Eu queria ouvir mais. E você vai falar: nossa, que interessante, ele está pedindo, ela estava pedindo. Sexto, Jesus sabe que só haverá remissão de pecados se houver arrependimento, então busca trazê-la ao reconhecimento do seu pecado. Ele precisava mostrar para ela que ela podia ser transformada, mas antes de mostrar a transformação, ele precisava mostrar para ela que ela tinha pecado, que ela estava errada, que ela precisava ser curada. Porque quando você não reconhece seu pecado, você nunca vai buscar salvação, nunca vai buscar arrependimento. Você não reconhece. Como é que você vai falar? Já reparou? Você vai falar com alguém e fala assim: você está fazendo negócio, não é certo. Ele fala: por que não é certo? Todo mundo faz, todo mundo pega, todo mundo bebe, todo mundo mente. Ele está achando que ele fez alguma coisa errada?
Ele acha que está normal, faz parte. E é comum, todo mundo faz. Eu só estou fazendo algo que é comum. Jesus sabe que só haverá remissão de pecados se houver arrependimento. Então ele vai trazer ela. Olha aí, 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Complicou. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ele não foi dizendo para ela assim: e você é uma safada. Não. Está aqui. Você teve 5, nenhum deles é seu. Está certo? E ela fala: isto disseste com verdade. Poxa, realmente. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Acabou de rasgar o coração, acabou de abrir o coração, acabou de liberar aquilo que ela tinha e sabia que não era bom. Mas quem é que está olhando para isso? Ela está vivendo. No primeiro para o segundo foi difícil, do segundo para o terceiro talvez, do terceiro para o quarto já era normal, do quarto para o quinto fazia parte do dia a dia, e talvez amanhã ela tivesse o sexto. Mas agora ela parou e falou: peraí, realmente, eu estou no quinto, mas não é meu. Quer dizer o quê? A grande possibilidade de vir o sexto, ou talvez o sétimo. E qual é a pessoa que tem felicidade se ela não tem estabilidade? Qual é a pessoa? Você fala assim: você tem emprego? Tenho, mas eu perdi o meu faz 6 meses, mas eu não sei, a empresa não está bem. O que ele está pensando? Vou procurar outro emprego, que eu vou cair. Isso não vai ficar bom. Vai faltar dinheiro. Também, se não tiver um casamento sadio, vai ter dificuldade. Se não tiver bem com os filhos, vai ter dificuldade. Então nós temos que ter estabilidade, né? Então ele toca no íntimo. 7, Jesus apresenta o Messias para a mulher. Como ele vai apresentar o Messias para aquela mulher? Olha o que fala: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A mulher já tinha acabado de falar que ele era profeta. Agora ele está falando sobre adorar a Deus, está entrando no profundo com ela. Deus é espírito, importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela está pedindo o quê? Conta para mim aqui sobre o Messias. E ele fala o quê? Disse-lhe, Jesus disse-lhe: eu sou, eu falo contigo. Você percebe a conversa, o trânsito da conversa? Algum momento ele falou para ela assim: se você não aceitar Jesus, você vai para os quintos dos infernos. Ele falou isso. Se você não parar de sair com os homens por aí, vai dar o maior rolo. Fala isso. Mas ele foi falando com ela de uma maneira que foi tratando o coração dela, ao ponto dela perceber: quando o Messias vier, ele vai contar para a gente. Ele falou: olha para cá, sou eu sou o Messias. Já pensou? A quebrada que deu, a balançada que deu. Quantas vezes você tentou converter alguém e não conseguiu falar mais do que 3 frases, e a pessoa falou: não, mas você perdeu algumas possibilidades, porque você ficou tentando achar uma porta. E a maior porta que existe é a presença de Jesus. Quando você testemunhar de Jesus, quando você falar o que Jesus é, quando você falar o que Jesus faz, você não vai falar mais nada, porque aquela pessoa vai querer ter o que você tem e o que está na sua vida. E é isso que muda tudo. É fantástico, né? 8, agora a mulher vai buscar todos da sua cidade para conhecerem e ouvirem o Messias. Jesus pediu para ela salvar. A gente às vezes fala, né? Olha, fala do amor de Jesus para as pessoas, fala que não sei o quê, mas quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele não consegue ficar calado, ele vai falar.
Essa mulher, ela volta para a cidade dela. Olha o que fala aqui: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, deixou o cântaro dela, o negócio de colher água, de pegar água, largou lá, não quis mais saber. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela estava pregando mais do que os crentes, irmão. Ela não foi lá e falou assim: vou falar com o meu amigo. Ela entrou na cidade e provavelmente as pessoas conheciam ela. E ela deve ter entrado deslocadamente. Sabe aquela pessoa agitada? E ela entrou e já começou a falar e já juntou um grupo de pessoas. E ela já foi lá e mandou a vinheta: acabei de conhecer alguém que revelou a minha vida toda, e ele é o Cristo. Você já imaginou essa posição de mudança? Ai, apóstolo, eu queria falar de Jesus, mas sabe o que é? O meu patrão é espírita. Ai, eu queria falar de Jesus, mas sabe o que é? Meu marido não gosta de crente. Eu queria falar de Jesus, mas sabe o que é? Vou falar para você, irmão, você está querendo falar, mas está na hora de você apresentar. Glória a Deus. Chega de contar historinha. Faz aquilo que o Senhor quer que você faça. Chega lá e testemunha. Mostra o que Jesus é, o que Jesus faz, o que Ele tem, e deixa Jesus fazer o que for necessário. Porque se você levar aquela pessoa a ter um encontro com Jesus, o restante todo já está feito. Você não vai fazer mais nada. Essa mulher agora falou com eles: porventura este não é o Cristo? Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela não arrastou ninguém. Eles vieram naturalmente. Onde ele está? Está lá no poço. Vamos lá. Não foi um, não foi dois. Diz que aquela cidade se moveu na direção de Jesus. Quando os discípulos chegaram, estranharam o que aconteceu. Ele falando com uma mulher samaritana, agora ele falando com uma multidão. Da onde vem tudo isso? Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dela muda. E ela não aguenta ficar calada. E ela muda em todos os sentidos. Ela muda em acreditar, ela muda em levar, ela muda em estabelecer, ela muda em fazer as pessoas conhecerem o que ela recebeu. Ela muda. Essa mulher teve um encontro com Jesus sendo ainda pecadora. Ela era pecadora. Porém, quando saiu da presença dele, ela já era então uma missionária do Senhor. Quando ela foi para a cidade, ela já foi totalmente diferente. Ela já foi reconhecendo que ele era o Messias. Ela já foi reconhecendo que ela precisava adorar a Deus sobre tudo. Ela já foi reconhecendo que a vida dela não era boa, estava errada. Ela foi transformada nesse encontro. Chegou a vez dela. Mas eu quero dizer para você que hoje chegou a sua vez. É a sua vez, é o seu tempo. Agora é você que pode todas as coisas naquele que te fortalece. É você que vai ser tomado, porque aquela mulher salvou a cidade. Uma coisa doida: Jesus não se preocupa com quem você é, mas sim quem você será após conhecê-lo. Ele está preocupado em dar a você um encontro verdadeiro, mas você precisa estar desejoso deste encontro. Você precisa estar com o coração rasgado para entrar nessa intimidade e viver essa presença de uma forma especial. Fala: chegou a minha vez. Não tem nada que possa impedir, nada que possa te atrapalhar. Se Jesus tiver um encontro com você, todas as áreas da sua vida serão transformadas. Porque ele não veio para transformar uma coisa. Você vê que ela chegou, ele falou para ela: desde a água, a água que eu te der vai jorrar para a vida eterna. Quer dizer, você vai ter uma unção especial sobre a sua vida e nada mais vai te impedir. Falou da vida dela pessoal, o pecado que ela estava cometendo. Não apontou ela, mas contou para ela, mostrou para ela que ela deveria adorar a Deus. Quando a gente vai olhando para isso, a gente vai falando: espera aí, o poder de Cristo é muito mais profundo do que os seus olhos podem enxergar. É por isso que ele fala que o Espírito Santo vem para fazer de você o quê? Um testemunha de Jesus.
uma testemunha viva. Porque quando você recebe a Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo na sua vida. E esse Espírito Santo vem para te dar essa graça, essa condição de fazer o que for necessário. Quem recebe Deus ou Jesus acaba sendo transformado, e nessa transformação recebe também uma porção do Espírito Santo. E aí, junto com o Espírito Santo, vem os dons. Lembra dos dons do Espírito Santo? Por isso é que nós precisamos aceitar a Jesus, receber o Espírito Santo, para que a gente tenha a manifestação dos dons na nossa vida. Porque aí nós poderemos fazer aquilo que Jesus fez. Mas como assim? Você lembra quando Jesus foi batizado? Ele foi batizado, saiu das águas, e Deus disse o que? Eis aí meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Mas sobre ele desceu uma pomba, línguas de fogo. Ele foi batizado ali no Espírito Santo. E aí vem uma capacitação para ele ter o ministério dele acontecendo. E é isso que o Senhor está querendo nos dar, uma capacitação. Esse encontro com Jesus não traz só a salvação, mas traz a presença de Deus, porque nos liberamos do pecado e recebemos o Espírito Santo para podermos compartilhar com as pessoas de tudo aquilo que Jesus nos dá. Somos capacitados, somos abençoados a ser testemunhas daquilo que Jesus faz. E aí a mudança é radical, é tremenda, é gloriosa. Então, Jesus quebra os protocolos por você, para te liberar, para te abençoar. Não se preocupe com quem você foi. Deixa Jesus entrar, porque a partir de hoje você será uma pessoa totalmente diferente. Você receberá paz no seu coração. Paz. Ele fala: não vos dou a paz que o mundo dá, né? Ele quer dar uma paz que é diferente. É uma paz que no meio da tempestade você continua tranquilo, porque você sabe que está sendo guardado por Ele. Pessoas não vão mais influenciar na tua paz, não vão tirar a tua tranquilidade, não vão roubar o projeto de Deus na tua vida, porque você sabe quem você é, está em Cristo e vai viver isso.